Olá, YouTube! Queria começar esse vídeo, um vídeo diferente do que eu costumo fazer, porque oficialmente chegamos no meio do ano e acho que um sentimento que passa muito pela minha cabeça nesse meio de ano é que o Enem tá indo pra impressão. Oficialmente a gente pode dizer que tudo que tinha que cair na prova, tudo que eles poderiam colocar como questão ou como tema de redação já foi resolvido, né? Já foi esquematizado e já foi para impressão, porque eu não sei se você sabe, mas o Enem tem esses 6 primeiros meses do ano para decidir o que eles vão colocar na prova, qual será o tema da redação, porque eles precisam, as pessoas que montam as questões, né, os professores que montam as questões, eles precisam enviar tudo até julho para o Enem começar a ser impresso e ficar guardadinho, esperando para quando a gente oficialmente lá no final do ano for prestar a prova. É isso mesmo que você ouviu, essa provinha aqui. E eu vim aqui hoje, mesmo estando um pouco doente, porque eu estou com tosse, mesmo estando nas minhas férias, para poder contextualizar para vocês sobre os meus palpites de o que pode cair tanto nas questões quanto no tema da redação esse ano. Para contextualizar, para quem não sabe, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, é uma prova com 180 questões e uma redação. O Enem é responsável por criterizar e caracterizar as pessoas que estão aptas ou não para passar nas faculdades, tanto públicas quanto privadas. Sim, faculdades privadas também aceitam a nota do Enem, mas você tem que pesquisar aí na faculdade da sua cidade. Assim como faculdades no exterior. Um grande exemplo de uma faculdade no exterior que aceita a nota do Enem como ingresso é a NYU, que é a faculdade de Nova York, que é uma faculdade muito conhecida, inclusive. Mas você tem que ter ido muito bem no Enem para eles conseguirem aceitar sua nota, para você ganhar desconto, né? Ganhar as bolsas, porque para quem não sabe, a forma de aplicar para faculdades nos Estados Unidos é muito diferente de como a gente aplica aqui no Brasil. Eu estou aqui com o meu galãozão de água, porque quando a gente tá doente a gente tem que tomar muita água, mas vou começar falando para vocês sobre os principais temas que eu aposto com toda aquela certeza dentro do meu coração que vão aparecer na prova e que podem até aparecer como tema da redação esse ano no Enem 2025. Em primeiríssimo lugar, um tema que eu coloco toda a certeza do meu coração que vai cair, tanto na prova quanto pode ser que caia como tema de redação, é sobre casas de aposta. Todo mundo sabe que mais pro começo do ano, não muito tempo atrás também, rolou uma notícia que saiu na TV, que saiu em todas as páginas de fofoca. E se você não vive numa bolha, você deve ter ficado sabendo sobre a CPI das bets, que aconteceu envolvendo grandes pessoas e grandes nomes, dos quais eu não vou citar aqui, mas que dá pra gente ter uma noção. Sobre investigações envolvendo essas pessoas, esses famosos envolvidos em casas de aposta, casos de corrupção, golpes, né, das quais as pessoas que jogam acabam perdendo e esse dinheiro da perda dessas pessoas acaba indo para esses divulgadores. Enfim, isso estourou na internet, foi um tema que envolveu nomes de pessoas muito conhecidas, de pessoas com muitos seguidores, de pessoas que têm uma grande influência no nosso mundo, na nossa sociedade atual digitalizada. Eu aposto muito que o Enem possa colocar, lembrando que eu tô falando aqui, esses temas, gente, eles podem cair principalmente no primeiro dia de prova. Eu chuto muito que tanto em linguagens quanto em humanas, eles vão cair, pode ser que em linguagens, né, esses textos eles caiam como forma de você falar qual que é o tipo de linguagem, né, a função da linguagem, a figura de linguagem naquele texto. Podem usar também até charges, que geralmente as críticas em linguagens elas aparecem muito em forma de charge, quadrinhos, pra gente poder reconhecer qual que é o humor por trás da tirinha, enfim, isso é muito importante também. Eu tenho certeza que esse tema, ele vai aparecer no primeiro dia de prova. Pode não ser envolvendo necessariamente o nome dessas pessoas famosas que estão envolvidas nesse caso, mas eu tenho certeza que numa forma mais abrangente, né? O tema em si, casas de aposta, jogo de tigrinho, as bets, né? Que a gente tanto ouve falar, que inclusive muitas que estão aí envolvidas em casos de ilegalidade, porque tem muitas que não são legalizadas. Em segundo lugar, um tema bem polêmico, que eu chuto muito que vai cair esse ano na prova do Enem de 2025, é sobre prostituição. Sim,
Eu tenho certeza que esse tema vai cair. E eu tenho, inclusive, um bom repertório pra ajudar vocês aqui. Não são todos os temas que eu vou lembrar de algum repertório, mas eu tenho certos repertórios, né, pra poder citar. O primeiro tema, um repertório ótimo que se cair, que você pode citar, é justamente o que aconteceu, envolvendo o nome dessa grande pessoa famosa na internet. Você pode colocar na sua redação. Mas sobre esse segundo tema, o tema da prostituição, eu tenho muita certeza de que na prova ele pode aparecer essa questão da prostituição com alguma matéria em biologia, porque a gente sabe que tem tudo a ver a questão da insalubridade, as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, que estão ligadas diretamente com esse tema, que é um tabu muito grande, mas que a gente precisa deixar de que esse tema seja um tabu, porque ele precisa ser falado. Assim como o primeiro tema, também existem diversas notícias que saem na internet envolvendo esse tema da prostituição, como uma moça também que é muito conhecida, também não citarei nomes, porque eu não quero me prejudicar, mas vocês provavelmente devem saber que existem diversas notícias que sempre saem e que deixa todo mundo assim, gente, sinceramente, de boca aberta para as coisas que a gente acaba vendo que saem sobre essa pessoa. Eu vou indicar aqui para vocês um bom repertório para falar sobre o tema da prostituição, que é um livro que eu recentemente postei em um vlog, um estúdio vlog, fazendo uma análise dessa obra. É a obra Lucila, do José de Alencar, faz parte de uma das 3 obras ali mais conhecidas dele. A obra Lucila fala sobre uma moça, uma prostituta, que luta dentro da sociedade da qual ela cresceu, que é totalmente precária, e ela acabou tendo que ir para esse caminho porque ela precisava sustentar a família. É um livro que fala muito sobre a forma como ela lida com esse preconceito, como ela acaba também encontrando o amor em meio a um trabalho, né, uma profissão que foge dessa linha, né, entre amor. Porque a gente, quando pensa na prostituição, a gente pensa em algo totalmente ligado ao prazer da carne. Mas esse livro aborda a história da Lucila, né, a Lúcia. O nome dela também faz uma alusão muito grande à palavra Lúcifer, porque o livro traz essa ideia de que a prostituição é algo do demônio. Lembrando que o José de Alencar escreveu esse livro numa época muito conservadora, né? A nossa sociedade ainda assim é muito conservadora, mas naquela época, um livro abordando essas coisas no auge do romantismo no Brasil é um livro muito bom para se citar, caso esse seja o tema da redação. Eu também aposto muito que possa cair envolvendo as músicas. As músicas hoje em dia, num âmbito muito geral, os funks, né, eles citam muito essa palavra. A palavra job é uma palavra que tem sido muito usada e que a maioria das pessoas, quando ouve, liga à prostituição. Antes, a palavra job, que significa trabalho em inglês, ela era muito utilizada quando as pessoas falavam que estavam indo fazer trabalhos. Tipo, as pessoas que geralmente trabalham com internet falavam, vou fazer um job numa loja. Hoje em dia, esse termo é totalmente pejorativo, ele tá sendo usado de uma forma totalmente errada. E eu tenho certeza que o Enem pode acabar colocando isso, tanto colocando letras de músicas, ou quanto ligando o tema da prostituição no quesito da biologia, com as ISTs, e falando sobre isso. Eu tenho essa certa noção de que ele vai sim colocar isso como um tema. Terceiro tema que eu tenho muita certeza que vai cair no seu Enem em 2025: lifestyle extremista. Vamos falar sobre isso? Lifestyle extremista? Isso é uma coisa que eu andei pensando muito em falar aqui, porque é quase como se nós fôssemos predispostos a querer postar o melhor lado da nossa vida. Ninguém vai querer ficar postando que tá na merda, que tá mal, que tem uma vida ruim. Geralmente, quando a gente tende a postar as coisas, a gente posta pensando, nossa, eu quero que essas pessoas elas vejam que eu tô feliz, né? Que eu tenho uma vida boa, uma vida estável, que eu me exercito, eu como bem, eu estudo, eu leio. Acontece que de um tempo pra cá, principalmente esse ano, principalmente no começo desse ano, a gente tem visto na internet, tanto internacionais como pessoas nacionais aqui do nosso próprio país, colocando rotinas extremistas, colocando rotinas da qual te faz questionar se realmente todo mundo tem as mesmas 24 horas. Eu me lembro de ter visto um vídeo de um moço, ele era gringo, né? É gringo. E ele acordava 4 horas da manhã, ele fazia skincare com pepino no olho. Ele ia correr, ele tomava um café da manhã super delicioso, preparado por ele mesmo. Aí eu via a galera postando assim, a galera fazendo o próprio pão de manhã.
E elas postavam tudo isso, aí quando você ia ver, você pensava, meu Deus, a minha vida é uma merda. Quando você abria o seu Instagram e no seu feed aparecia uma blogueira, acordando 3h30 da manhã pra ir pedalar. E aí ela ia pedalar, depois ela ia correr, depois ela vai nadar. Né? Possivelmente dá pra saber de quem eu tô falando. Eu sou muito fã, inclusive, dessa pessoa. Só que uma coisa que a gente tem que entender: ninguém tem as mesmas 24 horas. Esse lifestyle extremista que as pessoas passam na internet como o nome mesmo diz, ele é extremista. É algo que não se encaixa na realidade da maioria da população brasileira, que tem que acordar 4 horas da manhã pra conseguir pegar vários ônibus até chegar no trabalho, entendeu? O seu vestibular vai cobrar isso de você. A teoria de que todos têm as mesmas 24 horas é totalmente falha, mas é uma coisa que tem sido muito normalizada de um tempo pra cá. As pessoas postando rotinas impossíveis, e aí você que às vezes é mãe solo, que tem que acordar super cedo pra ir trabalhar, que não tem com quem deixar o seu filho, você fica pensando que a sua vida é horrível, porque você não consegue alcançar aquilo, mas claro que você não consegue, porque a maioria da população do Brasil não consegue. E assim como eu citei essa blogueira, ela sempre fala no Instagram dela que foi um processo de construção, e ela reconhece os privilégios que tem, e que bom, porque existem muitas pessoas que não reconhecem os privilégios que tem e começam a postar conteúdo na internet como se fosse super fácil acordar 4 horas da manhã pra ir pedalar. Sobre esse tema, lifestyle extremista e a teoria das 24 horas, que é uma coisa... Eu criei esse nome, tá? Um bom repertório que a gente pode citar é, sim, essas coisas que acontecem. Você pode, sim, citar essas blogueiras que você conhece que postam essas rotinas muito inviáveis para a maioria da população, não numa forma de prejudicar, até eu falando aqui não tô querendo deturpar a imagem dessas pessoas de forma alguma, até porque essas pessoas que eu sigo, elas têm conhecimento dos privilégios que têm, até por isso que eu sigo, né? Porque se fosse muito irreal e a pessoa ficasse romantizando muito isso, eu não seguiria essa pessoa no Instagram. Mas existe uma obra de um escritor inglês chamado Thomas More, que se chama Utopia. Dá pra colocar assim, tem na internet vários repertórios coringa que dá pra você citar na sua redação. Esse é um dos que eu gosto muito, que é a Utopia de Thomas More. Fala sobre uma sociedade perfeita, que não tem problemas, da qual o corpo social, que seria, né, um sinônimo para a palavra sociedade, é perfeito e livre de problemas. Você pode citar isso na sua redação. O quarto tema, que eu tenho muita certeza, até mais do que os outros, que vai cair na sua prova do Enem 2025, que pode até ser tema da sua redação, é sobre o aumento gravíssimo de autodiagnósticos. Gente, pra quem não sabe, um autodiagnóstico é quando você se autodeclara tendo algo. Eu autodeclaro que eu tenho depressão, por exemplo. Quando, na verdade, você não consultou um profissional da área da saúde, você não passou por um psiquiatra, você não faz consultas na terapia para poder ter sido encaminhado para um psiquiatra, você não toma remédio, você não tem laudo. Mas você dá sua cara a tapa na internet, chega nas pessoas e fala, eu tenho depressão. Isso é um autodiagnóstico. E isso, inclusive, tá sendo muito normalizado na internet nos últimos tempos. Principalmente desde o começo do ano. Você provavelmente deve ter um Instagram e você muito provavelmente deve seguir muitas pessoas que sim, que falam que tem TDAH, autismo, depressão, ansiedade. Mas quantas delas de verdade, realmente têm um laudo que prove que elas têm isso? Eu ouço muitas pessoas falando, ai, eu esqueci isso porque eu tenho TDAH. Ai, fulano é meio esquisito, né? Deve ser autista. Eu acho que, assim, eu tenho essa opinião, né, muito firmada. O brasileiro, no geral, é muito não estudado pra poder, primeiro, achar que isso tem graça. Fica falando que uma pessoa tem autismo, num tom de falar que essa pessoa é esquisita, que essa pessoa é estranha, logo ela tem autismo. E segundo, autodiagnóstico é uma coisa que tá rolando solta de um tempo pra cá. Ainda pegando um gancho dentro desse tema do autodiagnóstico, eu gostaria de falar também que eu tenho uma certa certeza, de acordo com os burburinhos, né? A gente sempre ouve burburinhos, essas coisas de internet, essas fake news, na verdade, né, gente? Das pessoas que são anti-vacina, falando que as vacinas que causam o autismo, as vacinas que causam o TDAH, que as vacinas que prejudicam as nossas crianças. Essas pessoas que são totalmente, abertamente contra a ciência, vêm na internet para poder falar coisas que elas não sabem, que não tem procedência científica nenhuma. De alguma forma isso vai cair no seu vestibular,
principalmente acho que no segundo dia a gente tem ali as biológicas, né, a área das biológicas. Pode ser que isso envolva a vacina, correlacionando com esses transtornos, com essas síndromes, né. Eu tenho certeza, gente, que é um tema muito forte, muito propício, né, tanto para um tema de redação quanto para um tema de prova, né. Ainda envolvendo o aspecto de saúde mental, ainda existem muitas pessoas que negligenciam terapia, que negligenciam profissionais da área da saúde como os psiquiatras, né, sobre negligenciar síndromes como ansiedade e depressão e atrelar elas único e totalmente a um cunho religioso que não tem nada a ver, religião não tem nada a ver com transtorno depressivo, com transtorno de ansiedade, mas ainda assim a nossa sociedade continua citando isso. Existe um livro que eu tenho, inclusive, na minha estante, um livro muito bom de Machado de Assis, chamado O Alienista, que fala sobre isso, né? Uma casa de loucos, um hospício, né? Na qual eles vão tratar essas pessoas. A gente tem o doutor que narra toda essa história ali na Casa Verde, né? Que é a Casa dos Loucos, no livro do Machado de Assis. Também é um bom livro. Ele é bem curtinho, eu recomendo muito a leitura, né? Para temas ligados à saúde mental. Pode ser que te dê ali um gancho muito bom para caso caia esse tema que eu tô falando pra vocês, sobre o autodiagnóstico, sobre as pessoas chegando na internet, expondo a cara a tapa, falando que tem depressão, que tem ansiedade, que tem TDAH, que são autistas, usando os colares de identificação do autismo sem ter um laudo, sem ter um diagnóstico, que é muito preocupante, né, inclusive. Mas é isso, eu aposto muito nesse tema envolvendo saúde mental. Quinto tema, que eu tenho uma grande certeza que vai cair na sua prova do Enem 2025. É um tema que é muito difícil de ser falado. Por mim, eu sou adolescente, eu tenho 18 anos. Me considero um pouco mais adulta do que adolescente, mas tudo bem. É sobre cirurgias plásticas em menores de idade. Cirurgias plásticas em meninas super novas, meninas de 15 anos colocando silicone, meninas de 15 anos fazendo preenchimento, fazendo botox no rosto pra tirar linhas de expressões que elas nem mesmo ainda têm, sabe? Cara, esse tema ele é tão pesado, porque assim, gente, eu tenho uma irmã de 12 anos que luta muito contra o bullying, que se sente muito mal com o próprio corpo e que vê na internet meninas da idade dela com corpos que não condizem com a idade. Corpos já desde muito cedo modificados. Esse ideal da perfeição e da busca pela beleza, pelo padrão estético perfeito, é um tema que eu aposto muito que vai cair no seu vestibular e que possa sim ser um tema da sua redação. Não sei se vocês viram também na internet, existe uma blogueira, ela colocou silicone e ela tem 15 anos. Ela é muito nova. E ela apresenta e aborda isso na internet como se fosse uma coisa natural, como se ela tivesse ido lá tirar um siso. Mas o jeito que ela tratava essa cirurgia, esse silicone que ela colocou com 15 anos, é assim, pra mim é anormal. As pessoas acharem que uma adolescente de 15 anos colocar silicone é aceitável. Essas adolescentes, elas vêm na internet com a pauta de que tem aprovação dos pais, existe a supervisão dos pais, mas a forma como isso tá sendo muito naturalizado é muito preocupante. E se você não enxerga o quão preocupante é isso, sai da bolha, ainda dá tempo de você sair um pouquinho da bolha, tá? Você vê uma menina com 15 anos achar que o seio dela é pequeno demais pra idade dela, sendo que a gente ainda tem um longo período de maturação dos nossos seios no nosso corpo. Né? Geralmente ali entre os 16 e 20 anos é quando a gente começa a terminar o processo. Mas isso vai variar de organismo para organismo. Ah, Estela, mas eu tenho tanto um sonho de fazer uma rinoplastia. Eu tenho um sonho tão grande de colocar um preenchimentozinho aqui e ali para poder melhorar as minhas linhas de expressão. Que linhas de expressão? Se você tem 15, 16, 17, até 18 anos... Que linhas de expressão são essas? Não é como se você tivesse 50? O quão normalizado tá sendo cada vez mais novas e cada vez mais artificiais as meninas hoje em dia estão sendo, sabe? Recentemente uma moça morreu de um processo de lipo HD, ela fez uma lipo LED, lipo HD, né? Uma cirurgia que você remove gordura da sua área da barriga, das coxas. Recentemente essa moça morreu porque toda cirurgia tem complicações. Não existe uma cirurgia que você vai
tomar uma anestesia, ficar lá apagado e vai garantir que você vai sair vivo dela. Mesmo sendo uma simples cirurgia de desvio de septo, porque vai depender de como o seu organismo reage ali, estando no meio de uma mesa de cirurgia. Essa moça, ela faleceu. E ela faleceu porque ela estava fazendo uma lipo. E ao que eu entendi, era uma das diversas cirurgias plásticas que ela já tinha. Ela era muito nova, muito linda, cheia de vida, mas por causa de uma busca incessante por um padrão estético, ela acabou falecendo. E uma novela que eu indico que você cite, eu não assisti, mas eu sei que a novela trata sobre isso porque eu vi um post, esse tema da busca pela beleza, e o próprio nome já diz. A novela Beleza Fatal, que ficou muito conhecida de um tempo pra cá, inspirada no livro do Rafael Montes, um autor que eu gosto bastante. No começo da novela, se eu não me engano, tem uma moça que tá fazendo uma cirurgia plástica e ela morre. Dá pra você citar também, é um bom repertório. O sexto tema, que é um tema muito triste. Acho que dói muito, né? Principalmente quando você é mulher, falar sobre isso. 2023, que foi o tema dessa redação, trabalho de cuidado envolvendo a questão da mulher no Brasil. Mas o tema que eu queria abordar aqui nesse vídeo é sobre os casos absurdamente altos de violência doméstica e feminicídios no Brasil. Estão rolando soltas, gente, tantas notícias no jornal, tantas notícias na internet de mulheres sendo mortas. Casos de feminicídio mesmo, assim, casos de violência doméstica. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas não só violência doméstica, mas a violência contra a mulher num âmbito geral, em ambientes escolares, professoras sendo espancadas por alunos homens, situações em que às vezes a diretoria acaba se tornando conivente com a situação por estar negligenciando esses professores. Não sei se vocês ficaram sabendo também do caso de um menino, acho que ele era um adolescente, e ele os pais, né? Nesse quesito, assim, envolve mais a família em si, não só a mãe por ela ser mulher, mas ele porque ele queria viver. Os pais estavam prendendo muito ele foi lá e ele arquitetou o assassinato dos próprios pais. E o quão normalizado tem se tornado esse tema na nossa sociedade hoje em dia. Assim como o outro lado da moeda também sendo muito exposto, na qual professores batendo em alunos, às vezes alunos especiais, né? Alunos com algum transtorno, alunos com o espectro autista, né? Ficou rolando solta também uma notícia nesse tempo atrás de uma professora dando um tapa na cara de um aluno, de uma professora que amarrou no banheiro um aluno autista porque ele estava dando muito trabalho para ela e ela simplesmente decidiu que ela queria amarrar ele. Que os casos de violência, em sua maioria, principalmente contra mulheres, mas em sua maioria envolvendo crianças, aumentaram muito de um tempo para cá. Principalmente, você pode pesquisar, no ano de 2025. Existe um dado que afirma que os casos de violência contra a mulher em 2025 são os mais altos até então. Eu vou indicar pra vocês um filme que eu assisti assim, ai gente, um filme tão lindo, meu Deus. Tem na Netflix, se eu não me engano ele tá pra sair do catálogo da Netflix, mas se você tem Netflix, assista, acho que ainda dá tempo. Esse filme, gente, ele chama Um Olhar do Paraíso, se eu não me engano. Ele conta a história de uma menina que era muito linda, tinha 14 anos quando foi assassinada pelo próprio vizinho. O vizinho que até então demonstrava ser amigo da família, que demonstrava ser uma pessoa retinha, um idoso, né? Na verdade, um homem já mais de idade. Bonzinho, que gostava de entregar flores, que gostava muito de construir espaços para as crianças do bairro. O filme ele envolve um quesito todo místico e sobrenatural, porque mostra o próprio espírito da menina, esqueci o nome agora, mas mostra o próprio espírito da menina indo em busca da trama envolvendo o seu próprio assassinato e descobrindo coisas sobre o homem que a assassinou. Mas eu acho esse filme muito bom para colocar sobre essa questão da violência, porque o padrão de morte dele eram meninas menores de idade. Então ele só matava meninas menores de idade. É um padrão de um assassino em série. E eu acho que é um filme muito bom para se colocar num tema, caso o tema seja violência contra a mulher, violência contra meninas menores de idade, casos de assassinato de meninas menores de idade. É um filme que tem muitas nuances místicas, mas ele também tem esse teor, assim,
triste, porque você pensa, meu Deus, e você chora. Eu chorei assistindo esse filme, porque ela era tão nova, tão linda, ela era tão inteligente e ela foi assassinada. Gente, esses foram alguns dos temas que mais martelaram na minha cabeça de um tempo pra cá, por conta principalmente das notícias que eu venho vendo, tanto no jornal quanto no Instagram. Mas existem inúmeros temas que eu poderia ficar aqui com um vídeo de 2 horas explicando todos os possíveis temas e todos os repertórios que vem na minha cabeça. Mas, assim, num quesito geral, eu aposto muito que o Enem vai cobrar isso de vocês. Existem muitos outros temas que também são importantes, como eu gostaria de apontar aqui, só jogando aqui pra vocês. Temas que eu tenho muita certeza que podem cair, seja em prova ou seja na sua redação do Enem esse ano, que são temas que envolvem ecologia. Todo ano o Enem vai colocar pra você, principalmente nas questões de humanas e principalmente nas questões de biologia. Biologia mais voltada pra questão biológica mesmo. Ecologia, né, a questão de cuidar do meio ambiente, de como o nosso mundo se comporta com as nossas práticas totalmente insustentáveis. Mas em humanas, no primeiro dia de prova, toda vez cai, envolvendo reforma agrária, envolvendo as revoltas dos pequenos trabalhadores rurais, latifundiários com o pequeno produtor. Sempre que o Enem cobrar de você temas envolvendo questões do agronegócio, temas que envolvem questões do agronegócio, a luta do movimento sem terra, o movimento dos trabalhadores sem terra, reforma agrária, é muito bom a gente citar uma pessoa que eu estudei há um tempo atrás, que eu gosto bastante de citar quando cai esse tipo de tema, tanto quando a gente estuda envolvendo mais a ecologia no seu sentido próprio, dentro da área da biologia, quanto nas humanas, num sentido de cunho mais social, é o Chico Mendes, gente. Eu indico muito que você pare tudo que você está fazendo nessas férias e vá estudar sobre ele. O Chico Mendes, ele foi um sindicalista seringueiro que lutou muito durante uma época do Brasil em que eles estavam querendo destruir o norte do nosso país. Tudo visando dinheiro, como sempre é, né? Toda vez que a gente vê temas que envolvem destruição do meio ambiente, que envolvem a ecologia e a falta de sustentabilidade que tem o nosso país, porque a gente ainda é muito precário nisso, né? A gente sabe que toda vez tem a ver com dinheiro. Assim como um tema que também é muito importante, que ano passado eu até pensei que poderia ter caído na redação, mas não caiu, o garimpo ilegal no Brasil. É um tema também muito importante de se estudar quando a gente fala sobre questões ecológicas no nosso país. Quando a gente está falando de aquilo que mexe mesmo na nossa biosfera. Outros temas, como a educação, é um tema que eu também acho que o Enem vai cobrar de você. Pode ser como questão ou pode ser como redação. Lembrando que nada aqui é uma certeza. A gente trabalha aqui com probabilidades. E as probabilidades, elas são altíssimas. Altíssimas mesmo. Mas existem temas que são mais altos do que outros. O que você vai precisar avaliar? O que andou caindo, porque o que não caiu é o que pode cair. Ano passado caiu um tema envolvendo a herança africana no Brasil, a pegada do racismo, né? O racismo estrutural. Teve gente que citou isso também. Então, esse ano não vai cair de novo. E nesse quesito da educação, uma coisa que eu acho que pode muito cair é sobre o que a gente sabe que sempre acontece no nosso país, a precariedade da educação brasileira, né? A falta de acesso, a falta de oportunidades que só o estudo consegue de fato transformar a vida da pessoa. Crianças sem acesso ao estudo, marginalização. E um cara que eu indico também de você estudar para temas envolvendo educação, para você estar preparado para escrever qualquer tipo de redação, é o Paulo Freire. O Paulo Freire foi um educador muito importante num processo de revolução mesmo da forma como a gente educava no Brasil, da forma como a gente atualmente educa no Brasil. Ele é muito criticado, Paulo Freire, muito criticado pela forma como ele apresentou as ideias dele, né? Basicamente, dando um spoiler, mas é pra você pesquisar, promete pra mim que você vai estudar sobre isso. O Paulo Freire, ele tinha um método de alfabetização das pessoas. Ele trabalhava com aquela galera mais velha que não teve o acesso à educação, que não sabia ler e escrever. E ele ensinava essas pessoas de acordo com a realidade delas. Ou seja, ele não achava que o trabalhador do campo tinha a necessidade de aprender a ler e escrever uma linguagem técnica, uma linguagem formal. Ele achava que o trabalhador do campo tinha a necessidade de aprender palavras das quais ele convivia com.
machado, pá, colheita, entendeu? Palavras que faziam sentido de acordo com aquilo que ele vive, de acordo com a vida dele, com o cotidiano dele. E o Paulo Freire foi muito criticado. Mas ele foi um educador muito importante nesse processo de mudança das estruturas de educação no Brasil, e eu acho muito importante também estudá-lo. Esse vídeo é um norte para que você, se caso ainda não começou a escrever redações, comece. E rápido, porque é oficial, o Enem está sendo impresso. Tudo que eles poderiam colocar na prova, eles já colocaram. Tudo que eles poderiam decidir para ser um tema de redação, eles já decidiram. A partir de agora, a prova não vai ser mais mexida, porque o processo de impressão ele começa agora no meio do ano. A prova vai ficar guardadinha pra gente poder prestar lá no final do ano, ali em novembro. Eu espero de alguma forma ter te ajudado. Eu trouxe aqui temas que passam pela minha cabeça de uma forma muito forte, que podem cair, sim, mas existem muitos e muitos outros que têm, sim, essa sua certa probabilidade, que o Enem é cotidiano. O Enem, ele tá colocando ele na prova aquilo que a gente tem contato. Eu tô falando muito aqui sobre redação, então eu tô falando muito, citando muito sobre o primeiro dia. Eu presto o Enem já tem bastante tempo, né? Desde quando eu comecei o meu ensino médio, eu presto Enem. E eu vou prestar esse ano de novo, meu primeiro ano de cursinho. Vamos ver como vai ser. Eu tenho noção de como funciona a prova. Eu faço muitos simulados do Enem, eu tenho noção de como a prova funciona. Eu sei muito sobre como funcionam os esquemas de alternativas, de questões. Eu diminuí bastante o meu tempo de resolução de prova, né? Eu faço a prova mais rápido agora, porque eu já tô mais ligada em como funciona o Enem. E o Enem é isso. Você precisa estudar o Enem, aprender como ele funciona, pra você não passar perrengue no dia da prova. E principalmente na redação. Aprenda a como fazer um bom modelo de redação e você vai conseguir escrever sobre qualquer coisa. Eu te garanto que se você aprender a técnica certa, você consegue escrever sobre qualquer coisa. Porque repertório, meu bem, não te falta. Você tem aí a internet ao seu favor. Tudo que você vê rolando o seu feed todos os dias são repertórios. Nossa vida em si ela é um repertório muito grande. Livros, para quem gosta de ler, filmes, para quem gosta de ver filmes, novelas, para quem gosta de ver novelas, tudo é repertório. Então, ó, fica atento e estude. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero ter te ajudado. Lembrando que aqui eu trabalho com possibilidades, não com certezas, né? Pode ser que eu tenha falado tudo isso e o tema seja um pouquinho diferente do que eu falei, ou seja, um nicho diferente, um nicho que eu talvez não abordei. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui. Eu sempre posto meu dia a dia lá, em tempo real. Gosto de postar bastante stories do que eu tô fazendo. Pretendo começar a postar também mais coisas sobre vestibulares lá, gente. É porque eu tenho um tempo, assim... É que agora eu tô de férias, agora dá. Mas o meu tempo, ele é meio seletivo, por causa do cursinho, por causa da rotina de estudos. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like se você gostou desse vídeo pra me ajudar. Comente o que você achou. Aceito sugestões, dicas e elogios aqui nos comentários. Críticas sempre construtivas. Um beijo e até a próxima!